Olá pessoal, bem-vindos de volta a MGOtech Podcast, episódio 6, temporada 3. Estamos aqui de volta depois de um breve interregno de algumas semanas aí devido a compromissos profissionais que implicaram que eu tivesse que viajar e obviamente não dava para gravar, mas estamos de volta, não desesperem, a gente não vai embora. Já sabem como é que é, sigam-nos no YouTube e no LinkedIn. Neste momento estamos com cerca de 3.300 no LinkedIn e 1.100 e qualquer coisa no YouTube, portanto já sabem que temos aqui um gap, quem segue um segue o outro. E também relembrar que nós temos o sorteio do livro Fundamentals of Automated Field Instrumentation, e um dos critérios para participar, para ser elegível para esse sorteio, é seguir o canal nas duas plataformas. Para contato direto, imonitgeotech@gmail.com. Agradecer o apoio institucional do TC220, que é o Comitê Internacional de Instrumentação e Monitoramento Geotécnico, e também aos nossos patrocinadores, Tecnia Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria. Papos de youtuber à parte, vamos embora aqui para o nosso convidado, mais uma vez, internacional, do outro lado do Atlântico, português radicado no UK, já não é a primeira vez, não é? Tem um considerável número de portugueses que migraram para lá, e desta vez nós temos o prazer de receber aqui o Pedro Jordão, geólogo de engenharia com 25 anos de experiência no setor de construção e engenharia, essencialmente em instrumentação, obras subterrâneas e geotécnicas. Formou-se em 1999 em Geologia Aplicada na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e em 2012 completou um mestrado em Geologia de Engenharia na mesma faculdade. Trabalhou em Portugal e Espanha pela Tecnosol, no Brasil e Venezuela pelo Biro Projetos, e desde 2018 trabalha em Londres. Atualmente atua como gerente de instrumentação no consórcio construtor Riverlinks, do Silvertown Tunnel em Londres, que são 2 túneis gêmeos rodoviários que passam por baixo do rio Tamisa. A maior parte do percurso profissional foi em instrumentação, tanto como subempreiteiro de instrumentação como empreiteiro geral. Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e já solto a bola para ti. Conta aí um pouco da tua história, como é que tudo começou, como é que começou lá na nossa terrinha, e agora estás aí na nossa terra. E desta volta aí Antes de mais, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa e pelos resultados. Uma coisa é ter a iniciativa, a ideia, a visão, outra coisa é de facto atingir os resultados que tu conseguiste com o canal. Parabéns por isso. Obrigado. Bom, eu comecei em 99 na Tecnosol, e trabalhei lá há mais de 12 anos. Comecei nas sondagens em 99, e sondagens, estudos geotécnicos, era o departamento de geotecnia. E passado um ano passei então para a instrumentação, e a convite daquele que veio a ser o meu chefe, o meu primeiro mentor, digamos assim, que me liderou nessa parte inicial da instrumentação. Comecei a minha primeira obra de instrumentação em 2001, que era o túnel de Penalva, nos arredores de Lisboa. E aí tive, não é, uns anos, e depois trabalhei também no Porto, no Metro Porto, etc. E na Tecnosol fiz outras atividades, para além da instrumentação, das contenções, fundações, impermeabilizações, injeções, aquelas coisas todas, mas a maior parte terá sido instrumentação, sim. E em 2012 tive então o convite para ir para o Brasil, para a Biro de Projetos. Na altura foi o André Assuda que me convidou para ir para o Brasil, e tive aí 5 anos, não é? Do Brasil ainda estive na Venezuela também pela Biro, no metrô de Caracas. Daí fui para o metro do Rio de Janeiro, e depois voltei à sede em São Paulo. E desde 2018 então em Londres, sempre a fazer instrumentação, já não pelo subempreiteiro, não pela instrumentadora, mas sim pelo empreiteiro geral, que é diferente, mas enfim, é um desafio diferente. Diferentes contextos, não é? Mas voltando aqui ao teu início em Portugal, para quem segue aqui, o Pedro não é a primeira pessoa que aparece aqui da Tecnosol. Português da Tecnosol, já tem aqui uns colegas do Pedro, a gente já teve uma conversa prévia, tenho vários conhecidos aqui do pessoal, inclusive até pessoal que já também esteve lá e também está em Londres, como o Bruno Norberto. Andando aqui, um abraço aqui para o Bruno, também está em Londres, mas também teve aqui o Alexandre Pinto, teve aqui o Nuno Silva também, que estão na GTSJ atualmente, mas também fizeram parte dessa escola. E era uma coisa que me fascinou muito nessa questão da Tecnosol, naquela fase, estamos a falar dos anos 2000, então estamos a falar há 25 anos atrás. E uma pergunta que eu também tinha feito na época: porquê essa necessidade
da instrumentação, de investir em alguém que trabalhasse diretamente com a instrumentação, num empreiteiro tão conhecido como a Tecnosol, um empreiteiro de geotecnia? Porque é que havia essa necessidade? Porque é que tu achas que na altura eles já tinham essa visão? Bom, à parte da questão do negócio em si, não é? Do business, porque de facto era um setor onde era mais fácil ter margens de lucro mais altas, não é? Porque era, digamos, quase que novidade no final dos anos 90. Havia também a componente de projeto e de assessoria às obras que eram o core business da empresa. Portanto, todas as obras que eram contenções ou escavações tinham a instrumentação do gabinete de projeto da Tecnosol, do Alexandre Pinto, não é? Que na altura era ele o diretor, e havia também como negócio de fornecimento de instrumentação para o Metro de Lisboa, para o Metro do Porto, para o túnel de Penalva onde eu estive. Portanto, acho que essas duas coisas, não só a vertente de negócio, portanto, a vender o serviço, mas também como apoio às nossas próprias obras e ao gabinete de projeto, levou a esta visão da Tecnosol de ter um setor especializado em instrumentação. E dentro disso, naquela altura, eu acredito que era praticamente tudo manual. Vocês tinham algumas equipes, tinham alguns instrumentos. O que é que mais se utilizava em termos de instrumentos? Inclinómetros, piezómetros? Eu sei que depende do tipo de obra, não é? Mas o que é que assim, genericamente, o que é que tu trabalhavas dependendo do tipo de obra? Se era uma contenção, se era um túnel, o que é que vocês mais utilizavam naquela época? As coisas mais comuns eram os inclinómetros, claro, os tensómetros, era muito comum os tensómetros, simples, duplos ou triplos, em especial em túneis. Havia os tilt meters, havia os marcos superficiais, havia, já me lembro se na altura havia string gauges ou não, mas acho que havia sim, acho que a gente não utilizava assim, para estruturas metálicas, tassómetros, etc. Tassómetros são tirantes. E em termos de automatização, o que havia? Bom, no Metro Porto foi instalado o primeiro Increx, que na altura era uma novidade, não funcionava assim muito bem, mas era uma novidade. Inclinoostensómetro. Tinha aqueles anéis magnéticos, não é? Então era um torpedo que fazia as duas leituras. Aí já tinha na altura, já tinhas o Inclinex, que seria o inclinómetro e o extensómetro magnético 2 em 1. Interessante, não sabia não. Mas na altura, digamos que ainda eram os primórdios, isto acho que foi 2001, 2002. Era o Metro do Porto que estava sendo construído à época, não é? 2003, 2003. Então, não funcionava tão bem quanto funciona hoje o outro tipo de instrumentos, não é? Muito mais fiáveis, muito mais rigorosos, não tem comparação. E para além disso, na altura, tudo o que era automatizado era com cabo, não havia esta coisa do wireless. O Metroporto também foram instaladas 2 estações totais robotizadas, mas de resto eram os instrumentos manuais. Piezómetros eram todos manuais, era raro ver extensómetros de corda vibrante, era tudo muito manual, as leituras manuais. E como é que tu, assim, já aproveitando, estendendo um pouco, portanto, vocês tinham as leituras, vocês tomavam essas leituras, vocês enviavam para o consultor, vocês trabalhavam com o dado, como é que depois era a parte da interpretação, a interação com a obra propriamente dita? Tu te recordas? Sim, nos projetos maiores, no Metro do Porto em particular, havia, a Tecnosol estava em consórcio com a Geodata. Os italianos. Eles também tiveram aqui em São Paulo durante um período, eu me lembro. Exatamente, é a mesma empresa. Pronto, e os projetistas italianos, eles tinham um gabinete de instrumentação e o consórcio entre a Tecnosol e a Geodata, a Tecnosol estava mais virada para a instalação, porque tinha os equipamentos de furação. Portanto, a Tecnosol fazia a furação, a instalação e as leituras, e a Geodata estava mais encarregue da questão do processamento dos dados. Processamento dos dados e o reporte, os relatórios, etc. E então eles tinham na altura 6 ou 7 ou 8, já não lembro, uns 6 ou 7 pelo menos, digitadores, como se diz no Brasil, são quem faz o processamento dos dados. A Tecnosol também tinha na sede 3 ou 4 digitadores para processar os dados, as leituras de todos os outros contratos que não eram o Metro do Porto ou o Metro de Lisboa. Portanto, havia o processamento de dados na sede. Interessante. E dentro desses projetos aí que tu tiveste em Portugal, como é que tu viste a evolução de uns anos? Portanto, estamos a falar de 2000, depois tu vieste em 2012 para o Brasil, tiveste ali 12 anos trabalhando com isso. Como é que tu viste aí, como é que desenvolveste a tua carreira ali, inicialmente, ali aqueles 12 anos, ligado com a instrumentação? Viste alguma evolução, viste alguma
Acredito que também deves ter levado muito com clientes assim, a instrumentação não serve para nada, para que é que eu estou aqui a colocar? Como é que foi? Como é que é essa postura aí, nesse Sim, tempo que tu trabalhaste lá? em Londres felizmente é diferente, mas eu acho que inicialmente, como era uma coisa que as pessoas não estavam habituadas, não é? Uhum. E como felizmente na larga maioria do tempo não é que não serve para nada, mas a informação apenas consolida o entendimento tácito que é não se passa nada, está tudo estável, está tudo ok. Claro. Só na eventualidade dos valores, de haver deformação, de haver assentamento, de haver recalque, como se diz no Brasil, é que então passa a ser motivo de conversa, motivo de preocupação e passa a ter interesse. Em circunstâncias normais, a maior parte do tempo está tudo estável ou quase, e então, no fundo, não merece, da parte de certos colegas, a mesma atenção. Mas eu acho que hoje em dia já é diferente. Acho que toda a gente valoriza a instrumentação, precisa da instrumentação, consome instrumentação, então hoje acho que há uma mentalidade diferente. Ok. Eu pergunto isso, não é? Porque sempre tenho esse fascínio a dizer como é que as coisas aconteciam ali no início dos anos 2000, 2010. Obviamente que antes eu ouvia, Portugal tem uma história de instrumentação, principalmente na parte das barragens, onde ainda me lembro, outro dia estava a rever o episódio da Sandra Carvalho, não é? Que também está na Inglaterra, e ela estava a falar do rigor que o LUNEC fazia as inspeções e toda aquela parte, controle de qualidade das instalações, que ela própria disse, ela assim, André, em tantos anos de carreira nunca vi tanto rigor nisso. Portanto, Portugal tem essa escola do LUNEC muito rigoroso. Acredito que talvez tenhas cruzado com eles aí, em alguns projetos. Eles, em todas as obras públicas, eles eram fiscalização. Exatamente. Então eles foram a minha fiscalização no túnel de Penalva, e que era da Refer, e no túnel do Rossio, que também era Refer, claro. Exatamente. Para quem não está familiarizado aqui, o LUNEC é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, acho que é o equivalente ao IPT, acaba sendo um pouco o equivalente ao IPT aqui no Brasil, e é uma maior entidade em termos de investigação e também em termos de consultoria de obras públicas. Grande parte das barragens da EDP, todas têm consultoria da LUNEC, e as obras públicas que o próprio Pedro mencionou, túneis e outras estruturas geotécnicas. Portanto, quando estamos a falar da LUNEC, estamos a falar do o state of the art na consultoria em Portugal. Seguindo aqui o teu percurso de carreira, não é? Como tu já falaste a palavra recalque, quem fala recalque já sabe que ele passou pelo Brasil. Portanto, e daí tu tiveste essa transição aí. Nós viemos praticamente na mesma altura, não? Tu vieste em 2012, eu cheguei em abril de 2012 aqui. Tu chegaste em quando? Eu cheguei em novembro de 2012. Novembro de 2012. Então, mas como é que surgiu esse convite? Como é que surgiu essa oportunidade aí para o Brasil? O convite foi-me feito pelo André Assuda, porque porque tínhamos um colega em comum, que era o Júlio Torres, que faz a ATO pela CJC, tem feito pela Figueiredo de Ferraz também, e eu e o Júlio Torres e o Alberto Mota tínhamos feito uma equipa da ATO para o Metroporto. Trabalhámos juntos no Metroporto como ATO durante 3 anos e meio, qualquer coisa assim. E entretanto, quando eu saí da Tecnosol, tive este convite do André Assuda, através desta dica do Júlio Torres, e enfim, fui para o Brasil, tive aí 5 anos. E aí, como é que foi esse impacto inicial? Como é que foi essa transição? Qual foi o teu primeiro choque aí? Como é que foi o primeiro? Tu estavas habituado a uma forma de trabalhar, e como é que quando chegaste? Também chegaste na maior empresa de instrumentação do Brasil, não é? Também, digamos, de passagem. Mas sim, como é que foi essa chegada inicial? Foi muito bem recebido, como é óbvio, né, no Brasil. Tive a sorte de trabalhar com esses grandes geotécnicos, o André, o Arsénio, o Salvone, todos esses colegas, e outros, olha, o Vedequim também, trabalhei com também já passou, o Miura, aqui, todos esses colegas, né, foi ótimo, foi trabalhar com eles, conviver com eles, aprender com eles, portanto foi uma excelente experiência do ponto de vista técnico e humano e geotécnico, e de instrumentação também. Né? Digamos que as rotinas da instrumentação, entre as rotinas de instalação, planeamento de instalação, leituras, processamento, reporte, eram muito idênticas entre a Tecnosol e a Biro. Portanto, é a mesma escola, digamos assim, a mesma essência, os mesmos conceitos, as mesmas tecnologias, portanto, os procedimentos eram todos muito iguais. Mas a questão do tratamento, não é? mais informal, mais caloroso, mais pessoal, obviamente que no Brasil faz a diferença e torna o trabalho mais prazeroso. Então, foi uma experiência magnífica.
tipo... Tens muitos amigos. Muitos amigos e muitas referências em termos profissionais. Obviamente o André Assuda, não é? Claro. Também um dos meus mentores. Um abraço para o André Assuda, se ele nos for ver aqui em algum momento, se nos está a ver agora, ele vai nos ver depois, não é? Uma referência da instrumentação geotécnica no Brasil, fundador de uma das maiores empresas de instrumentação, que já não existe, mas que está na história e também pouco representa para o setor. Dentro dos todos os trabalhos que tu trabalhas com quais tipos de projetos aqui no Brasil? Acredito que o Metro de São Paulo, mas trabalhaste com barragens, trabalhaste com outras obras também? Sim, eu trabalhei mais com túneis, a maior parte da minha carreira foi túneis. No Rio, obviamente, o metrô do Rio, havia a parte da linha 4, de Ipanema até à Gávea, e depois havia outros projetos, né? Um deles era onde estava o Bruno Norberto, do Porto Maravilha, Rio Joana, e depois tínhamos vários projetos pequenos de escavações de outros empreiteiros mais pequenos. No Rio tínhamos isso, mas a maior parte é sempre túneis. Em São Paulo havia também o metro de São Paulo, claro. A linha 5 estava sendo feita, não era? A linha 5. Era a linha 5 ou era a linha 4? Era a linha 4, acho que era a linha 4. Não, perdão, a linha 5 e a linha 2. Eram os dois que estavam. Acho que era a linha 5 e a linha 2. Um deles estava a terminar, acho que era a linha 2, e a linha 5 a começar, ou então era ao contrário, já não me lembro. É que tinhas a linha 2, tinhas a linha amarela, que era a linha 4, e tinha a linha 5, que era ali da zona sul do Itaim, ali aquela parte. Do Brooklyn, tudo mais, que depois deu uma parada e retomou. Linha 4, eu trabalhei com uma ATO no Pátio Vila Sónia, a linha 4, não é? Então, exato, linha 4, é isso mesmo, é a linha amarela. Então eu já confundo, metrô de Caracas também era linha 5, mas eu já não consigo precisar. Então tu cruzaste com vários aqui, porque eu me lembro aqui do pessoal, por exemplo, aqui da Biroa também passou aqui o Filipe Matias, não é? O Bruno Norberto, que também estavam nesses projetos lá do Rio de Janeiro. No metrô de Caracas, o Tiago Campos, ele também foi um mês lá, eu acho que ele era estagiário à época. Ele também estava como digitador, estava como mais técnico de campo. Ele também já passou aqui, não é? O Tiago é um amigo aqui do podcast. Também foi para o metrô de Caracas, ele também trabalhou na Biroa. Portanto, aqui já estamos a conectar aqui vários conhecidos aqui que passaram pela mesma escola. Seja uma escola comum em Portugal, seja uma escola comum no Brasil. Interessante. Sim, o nosso setor é pequeno, digamos assim, portanto as pessoas conhecem-se todas umas às outras e estamos sempre a encontrar, o que é ótimo. Depois aqui dos teus 5 anos aqui no Brasil, o que é que tu tiraste aqui em termos de experiência técnica, e o que é que tu achas que foi assim os maiores desafios de trabalhar aqui? Assim, quais foram as maiores dificuldades que tu achas que podem ter surgido, e quais foram os grandes aprendizados assim, da tua passagem aqui? O que é que tu levaste na tua bagagem depois para o resto da tua carreira? Acho que o maior desafio terá sido a gestão, a liderança de uma equipe com mais de 100 pessoas, não é? Porque não é comum. O Rio de Janeiro, no pico, tinha mais de 100 pessoas, 107 para ser preciso. Tínhamos 3 grandes contratos, a Gávea e a linha 4 em Ipanema, e a obra onde estava o Bruno Norberto, que era o Porto Maravilha. Portanto, cada uma das equipas tinha 36, 37 pessoas, era assim um número grande. A certa altura, uma das equipes só tinha quase 70 pessoas por causa dos 3 turnos, as 24 horas, 7 dias por semana. 7 dias por semana. Chegámos a fazer leituras dia 24 e 25 de dezembro, 31 de dezembro, 1 de janeiro, sempre ininterruptamente. Portanto, era preciso muita gente para garantir toda esta rotação. A parte operacional era pesada, porque as pessoas têm férias, ou estão doentes, ou têm folga, então era uma equipe grande. Portanto, em termos de desafio, esse terá sido o desafio mais interessante, a gestão de uma equipa tão grande, com toda a logística associada, que as pessoas têm que ter. Tem que haver uma frota, não é? Viaturas. Há uma frota também de equipamentos. Tínhamos, acho que eram 26 ou 27 ou 28 níveis. Depois tínhamos estações tais, acho que era só uma ou duas, porque na verdade não eram, acho que eram 3, porque havia uma também com o Bruno no Porto Maravilha. Então é toda a logística das viagens a São Paulo, porque parte da equipe vinha de São Paulo. Não? Um terço da equipa era de São Paulo, os outros 2 terços eram do Rio. É preciso alojamento, é preciso hotéis, é preciso isso tudo, é preciso viagens, transportes. Então a logística, enfim, era um desafio, porque era muita gente, e não é sempre a mesma equipe, não é? Estávamos sempre a contratar, estávamos sempre a desligar
um ou outro elemento, e estávamos sempre a tentar melhorar a equipa em termos operacionais e técnicos e digamos assim... E aí todos esses dados, eles eram manuais, e aí vocês obtinham esses dados e vocês mandavam para os digitadores em São Paulo, ou vocês tinham digitadores no Rio? Não, tínhamos 9 digitadores aí no Rio, só na obra da linha vermelha, da linha 4, tínhamos 9 digitadores em 3 turnos, portanto era 24 horas por dia. O turno da noite só tinha um digitador, mas os turnos do dia tinham 3 ou 4 digitadores, e havia sempre 1 ou 2 de folga, claro. Porque era 7 dias por semana, portanto era toda essa gestão com o Filipe Matias, não é? Que era o meu braço direito aí nesse projeto. Abraço para o Filipe. Divertimos-nos muito. Muita leitura, muito processamento, muitos gráficos. E é um grande aprendizado, não é? Eu faço estas perguntas aí, às vezes elas parecem meio básicas, mas para as pessoas entenderem o contexto do que era há 10 anos atrás. A questão da automatização, principalmente fora da área da mineração, que nós hoje temos tudo à grande e à francesa, como a gente diz em Portugal. Na infraestrutura isso não nos acontecia. Portanto, essa questão de eu tinha 9 digitadores, tinha estas equipes, tinha esta logística, alguém está assistindo, vai assistir isso e vai dizer, nossa, mas porquê é que não era automatizado? Porquê é que não ia? O Pedro deve saber certamente, não é? Eu trabalhava numa das maiores empresas de instrumentação, que automatizar também tem os seus custos, e no Brasil muito mais por fatores que a gente já falou aqui, questões de câmbio. Se bem que o câmbio na altura era muito melhor do que é agora aqui, mas questões de câmbio, questões de aquisição, questões também de manuseio desses equipamentos, questões de furto. Também não vale a pena a gente colocar uma estação robotizada lá e eu não sei onde é que vai colocar, e aquilo pode acabar sendo roubado. Eu já tive casos em que nem é questão de deixar no local. Eu já tive situações em que os meus técnicos de campo estavam se deslocando para a empresa, na realidade, eles estavam vindo à empresa buscar os equipamentos, e eles foram assaltados no momento para a empresa. A primeira coisa que eu perguntei para eles, está tudo bem? E a segunda coisa que eu perguntei foi, os equipamentos estavam no carro? E por acaso não estavam, porque depois isso implica seguros de equipamentos e tudo mais, e muitas vezes os equipamentos são roubados, e quem rouba nem sabe o que fazer com eles. Estações totais talvez, porque tem gestões de topografia, mas só complementando aí para as pessoas entenderem o contexto e a realidade das obras de infraestrutura há 10 anos atrás, e ainda hoje temos um pouco mais. Eu acredito que o Pedro também tenha passado por isso, não é? Sim, mas hoje felizmente temos a automatização, não só em termos das leituras, mas sobretudo do processamento, não é? Porque hoje já não se faz em Excel. Antigamente era tudo em Excel, não era preciso todos esses digitadores a fazer, processar as leituras, introduzir as leituras, gerar os resultados, apagar uma leitura que possa estar mal, enfim, fazer essa triagem. Hoje em dia todo o conceito é diferente, é tudo automático, então temos muito mais leituras e temos muito mais erro também, porque, que merece um tratamento diferente. Portanto, as leituras são tratadas de outra forma, tanto na origem, na quantidade dos dados que temos e na precisão dos resultados, na exatidão dos resultados, melhor dizendo, como depois na parte do processamento, porque temos as bases de dados e temos softwares dedicados só para o efeito. Portanto, já não fazemos processamento de dados em Excel, excepto para situações muito específicas em que queremos fazer um refinamento do registro e não para o consumo do dia-a-dia. E depois então da tua experiência no Brasil, aí tiveste uma nova transição para um outro país, não é? E aí foste para a Inglaterra, juntamente com outros colegas que eu conheço, não é? Muita gente foi para a Inglaterra. No teu caso foi para a parte da instrumentação, mas eu tive vários colegas que também trabalhavam aqui na área de projeto de consultoria e também foram para diferentes consultores aí na Inglaterra. Mais uma vez, como é que surgiu o convite? Como é que foi essa transição para um outro país? Para cá o convite foi do Bruno. O Bruno já veio antes de mim, 2 anos, e quando eu estava a sair da Bureau, ele disse, olha, estão a precisar daqui alguém com o teu perfil aqui na Ferrovial, para o projeto Tideway. E vim logo em janeiro de 2018, vim para cá, estive na Ferrovial, no projeto Tideway, esses 3 anos e meio, que era um projeto gigantesco, e depois, entretanto, passei para o HS2, onde tive menos tempo, e depois então vim aqui para este, que também está praticamente concluído, o Silvertown Tunnel. Os túneis estão prontos e devem abrir daqui por 2 meses e meio. E em termos de como é que foi o primeiro impacto aí quando tu chegaste na Inglaterra, como é que tu
Como é que era o mercado quando tu chegaste e quais eram as grandes diferenças daquilo que estavas habituado tanto em Portugal como no Brasil? Olha, o primeiro impacto é um choque por causa da língua, porque o inglês que nós falamos normalmente é um inglês mais informal e menos técnico. E aqui não só para trabalhar em Inglaterra precisa um inglês técnico e o léxico, há certas coisas que a gente não sabe, e depois há a gíria de campo, que a gente também não sabe. Tudo isso leva a um aprendizado e quem faz gestão de projeto, a comunicação é a principal ferramenta, não é? Porque não consegues comunicar, nem discutir, nem liderar, nem negociar se não dominas a língua. Então, isso foi o primeiro grande impacto. E a grande diferença em termos de gestão é o foco em saúde e segurança que existe no Reino Unido, que é uma obsessão completa com a segurança, o que obriga a que todo o processo de instrumentação e monitoramento seja muito burocrático. Portanto, há uma quantidade enorme de documentos que nós precisamos de produzir, muito para além do plano de instrumentação ou do plano da ação com os triggers, com os limites. Há um montão de documentos que têm de ser produzidos à cabeça para documentar tudo, como é que se faz a instalação e aonde e como, e os riscos associados e o nível de risco e as medidas de mitigação de risco, portanto é tudo um processo bem pesado e que na altura para mim foi um choque, não é? Porque eu estava habituado a um processo muito mais expedito. A gente sabe como é que se faz a instalação, sabe aonde, exato. sabe o quê? Faz o as-built e está a andar, não é? Exato. No Brasil faz um as-built em Portugal e está a andar, não é? Exatamente. Aqui até as questões do acesso, portanto, quando o espaço, o subsolo de Londres está densamente ocupado por outros túneis, claro. Quer sejam da rede de metro de Londres, quer seja por outros túneis de água, de gás, ou de eletricidade, ou de comunicações, e alguns túneis abandonados. Então, cada vez que fazes uma obra, aqui, um túnel ou um poço, vais interferir com todas essas infraestruturas existentes. E para as monitorar, tens que instalar os instrumentos e para isso tens que ir lá. O processo de autorização para o acesso é pesado, é burocrático. Novamente tens que fazer uma série de documentos para ter as licenças, as autorizações de acesso, autorização para instalação, enfim. Então essa é a grande diferença em termos de gestão da operação de instrumentação no Reino Unido em relação a Portugal, ou Espanha, ou Brasil, ou Venezuela, em que à data em que eu trabalhei, o processo era muitíssimo menos burocrático, era mais expedito. E em termos de tecnologia, eu acho que o segundo aspecto seria em termos de tecnologia que estava sendo aplicado, e o terceiro seria a qualidade do corpo técnico lá. Digo eu, tipo, os profissionais que tu encontraste eram profissionais já bem capacitados, que tinham um conhecimento profundo de instrumentação, e que tipo de tecnologias é que eles estavam utilizando quando tu chegaste? Aqui, bom, não só por ser o UK e haver um budget generoso, não só por isso, mas fruto, enfim, daquilo que foi a evolução da tecnologia, tudo é automático, não automático com cabo, mas automático wireless. Portanto, tudo é automático, quer sejam extensómetros, piezómetros, tiltmeters, as estações totais, tudo é wireless, portanto, não existem cabos. Os shape arrays, hoje em dia, também já são os shape arrays que o Bruno Norberto vende. Ótima tecnologia. Mas é tudo publicidade à GeoObservation, já comprei vários, já instalei dezenas. Mas hoje em dia é tudo wireless, portanto já não há cabos, e isso na comunicação com o data logger ou na comunicação com o gateway, portanto já não há cabos, que é ótimo, não é? Todo o processo é mais simples, e na comunicação também com os servidores, portanto é tudo, aí é a rede GSM, mas novamente tudo sem cabos. Então em termos tecnológicos há esta grande diferença, em termos também do processamento dos dados, há estas databases que são web-based, portanto são uma base de dados na internet, portanto já não há os tais, as folhas de Excel, os ficheiros de Excel, e o processamento é todo automático e a geração de reporte é automática, portanto nós não precisamos gerar manualmente relatórios. Em termos do corpo técnico, olha,
No Brasil não ficam atrás. Portanto, a equipa onde eu tive o privilégio de trabalhar, a Biro, as pessoas tinham 10, 15, 20 anos de experiência, eram tudo técnicos altamente qualificados, tanto em termos operacionais como em termos técnicos. Portanto, eram pessoas de uma enorme experiência, de uma enorme capacidade técnica, de uma enorme competência. Portanto, eu não consigo dizer que cheguei a Londres e as pessoas eram melhores, porque acho que não eram. São perfis diferentes, às vezes até pessoas cá com mais formação, mas com muito menos experiência. Não é? Aqui as pessoas não têm 20 anos de experiência, nem 12, portanto, os colegas no Brasil tinham mais robustez técnica e rotina, não é? Em termos das instalações, das leituras, etc. Era uma equipe mais sólida. Então, é que também comparando também da minha experiência no Brasil, o Brasil tem uma coisa que eu acho que os outros países não têm, que é a questão dos estagiários. Aqui os estagiários é que eles estudam e trabalham, que é uma coisa que eu admiro imenso. Quer dizer, o pessoal está a trabalhar o trabalho de estágio de dia, que é remunerado, avisando já para os portugueses, que os estágios são remunerados, fica a dica, e depois eles vão estudar à noite. Só que o que é que acontece? Depois, quando eles se formam como engenheiros civis e eles já vêm com 4, 5 anos de experiência. Já estão gerindo obra. Não é do género, eu saí da faculdade, como foi o meu caso, eu saí da faculdade praticamente verde. Aqui o pessoal sai formado já com uma boa experiência de campo e já vai tocar a obra. Já tem essa experiência. E depois, lá na frente, nós vemos esse perfil. O pessoal se especializa. Eu sei que depois na Europa nós temos uma questão técnica em que, teoricamente, eu acho que temos ali são aulas integrais, não é? Portanto, o pessoal sai ali, se calhar, com uma bagagem técnica teórica mais consolidada, mas o pessoal aqui sai com uma técnica e com uma prática maior. Pelo menos a prática. E aí eles já vão para campo e o mercado é isso. O mercado é resolver problemas na obra. Não é? Eu acho que tu deves ter sentido isso quando estiveste aqui e também quando estiveste ali. Sim, concordo. Existe de facto isso, essa parte do estágio profissional, de trabalhar na empresa em que eles fazem concomitantemente com os anos da faculdade, sem dúvida que os prepara e eles saem da faculdade já prontos para trabalhar. Não é? Nós saímos muito verdes, não é? Com conhecimento técnico ou geotécnico, ou quer que seja, mas zero em termos operacionais e zero em termos de gestão. Isso, não há dúvida que aí há outra... É isso que eu vejo. Eu vejo isso muito outra iniciação. Eu falo isso aí também para melhorar a moral do engenheiro brasileiro, porque muitas vezes dizem, lá fora é que é. Meus amigos, não é bem assim. Foi o que o Pedro acabou de falar. Tem ótimos profissionais aqui, em todo o lado. Portanto, sigam os vossos mentores, acreditem e vão em frente, porque esse complexo de vira-lata, depois do que eu vi também, o Pedro pode testemunhar, outras pessoas já passaram aqui, a diferença não é assim tão grande. Só sigam o vosso caminho, se preparem para os desafios que vocês têm e vocês vão alcançar o que vocês, as vossas metas. Portanto, não é essa diferença toda, tecnicamente. Pedro, de acordo com o que tu tinhas falado aqui dos projetos, o Silvertown Tunnel e o HS2, tu podes detalhar um pouquinho mais o que é que eram esses projetos aí, o que é que tu trabalhaste especificamente, que tipo de instrumentação foi necessária para o pessoal entender a magnitude desses projetos que tu trabalhaste? O HS2 tive pouco tempo porque o projeto, porque eu não tinha equipe suficiente, nem em termos de dimensão, nem em termos de estrutura. Então, passado um tempo, acabei por me chatear e preferi sair. É um projeto gigantesco. O HS2 é o High Speed 2, é o trem-bala, o comboio de alta velocidade. É a segunda ligação de alta velocidade, porque há o High Speed 1, este é o High Speed 2, entre Londres e Birmingham. E depois tem uma extensão para norte, para Manchester. A maior parte, toda a parte da saída de Londres é em túnel, depois a partir daí vai à superfície. A parte do projeto em que eu estava, que era o Central, que é a parte central de Londres, tinha 5 TBMs, não em simultâneo, mas tinha, não sei se era 3 em simultâneo, mas tinha 5 TBMs. No meu contrato tínhamos 6 sites. Não eram 6 estações, porque não havia nenhuma estação no contrato, mas tinha 6 sites, são postos de ventilação e postos de acesso, postos de emergência, essas coisas. Portanto, eram essas 5 TBMs e estes postos. Era uma obra gigantesca, para ter milhares e milhares e milhares de instrumentos, com reporte também 24 horas por dia, e muito
destes novos túneis que são feitos debaixo das linhas existentes dos trens de média velocidade, que é 110, 120, 130 km por hora. E então havia uma paranoia, uma preocupação muito grande em relação ao impacto dos nossos túneis na operação da Network Rail, que é os caminhos de ferro aqui em Londres. A nossa CP. E então era... a nossa CP. Exatamente, a nossa CP, exatamente. E então, quer dizer, as leituras automáticas, em vez de ser a cada hora, é a cada 15 minutos. Então temos dezenas de milhares de leituras por dia, um montão de falsos alarmes, obviamente, e que eles queriam que fossem respondidos no espaço de menos que 2 horas. Portanto, alguém tem que ficar acordado a noite inteira a verificar e a responder, etc. E sem equipe, quer dizer, é um esforço inglório. Então acabei por sair, porque não havia, demorei. Na verdade, quando consegui finalmente convencer o diretor adjunto do projeto que era preciso mais equipe, e quando finalmente contratámos 3 pessoas adicionais, eu já estava farto e vim-me embora. Então esse projeto não teve muito tempo, tive menos de um ano. Aqui no Silvertown Tunnel, o projeto são 2 túneis gêmeos por baixo do rio Tamisa, que vem da margem sul para a margem norte. Teve uma câmara de rotação. A câmara de rotação é um pocilítico gigante para fazer a rotação da cabeça da TBM, é uma TBM de 12 metros de diâmetro, e tinha também outras estruturas que no fundo são as estruturas que fazem ligação à rede rodoviária existente. Portanto, há os 2 túneis gêmeos rodoviários por baixo do rio que se ligam às outras estradas que existem. Portanto, foram feitas novas rotundas. Em termos de instrumentação, para além os túneis só na parte que não é do rio, obviamente, debaixo do rio, no leito do rio não fazemos instrumentação, mas tudo o que é sem ser debaixo do rio é instrumentado. Todas as estruturas que são impactadas são instrumentadas também. Depois é a câmara de rotação, a câmara de lançamento, a câmara de recuperação da TPM, os open cuts, que são as trincheiras de acesso aos túneis, tudo isso foi instrumentado, os vários edifícios à volta dos túneis e 2 túneis de metrô da linha Jubilee Line, que é uma das linhas de metro aqui, também tivemos que instrumentar, passavam bem perto da zona da obra. Tipo, gigantesco, não é? E dentro disso aí, me interessou a questão da gestão dos dados, não é? Vocês tinham todos esses dados, para tu teres essa gestão de dados, ela não é feita automaticamente, não é? Ela é processada, mas depois a parte da análise, como é que vocês têm uma equipa específica que eles estão ali olhando os dados e assim, está acontecendo alguma coisa, ou vocês simplesmente processam e enviam para o consultor e o consultor, como é que funciona essa questão contratualmente? Essa tarefa de validar e interpretar os dados, ela é de quem? Como é que funciona aí no Reino Unido? É sempre nossa. Porquê? Nossa, do Empreiteiro Geral, que eu represento nestes projetos. É sempre nossa porque nós somos a Conceição Construção. Okay. Portanto, o projeto é nosso, e aqui no caso do Silvertown Tunnel é uma PPP, portanto é Conceição Construção Exploração, e somos nós que fazemos a análise, somos nós que validamos os resultados e só partilhamos os dados quando existem as violações de gatilho, dos triggers, que é o alarme verde, amarelo, âmbar e vermelho. Aí sim, existe no processo um documento, que é o Action Plan, em que no fundo descreve o protocolo de comunicação para as várias situações, quem é avisado e quando e por quem. Existem uns timings bem específicos em que nós temos que fazer uma reunião no prazo de 2 horas, se for durante o dia, ou às 8 da manhã, se for durante a noite, para discutir o porquê destes resultados, validar os resultados, o porquê dos resultados, estabelecer a relação causa e efeito, perceber se existem outras camadas de informação com outros instrumentos, com outros sensores, com outros sistemas, perceber se existem outras camadas de informação dado por outros parâmetros, porque às vezes há parâmetros que são complementares, deslocamento horizontal ou tilt, enfim, claro, coisas que têm que ser correlacionadas, e depois também com a equipe de construção para ver o que é que pode ser feito no sentido de minimizar o impacto, ou se a obra pode continuar, enfim, tudo isso é discutido nessas reuniões, chama-se MAT Meeting, que é Management Action Team,
que existem sempre estas terminologias. Então, as siglas maravilhosas do mundo corporativo. Na questão de que tu estavas a falar dos gatilhos, dos triggers, esses limites são vocês que estabelecem esses limites ou há alguém que estabelece para vocês? Não, projetista. O processo de instrumentação aqui começa com um damage assessment que seria o equivalente aqui. Não é o projeto geotécnico, no fundo é a parte do projeto que faz, que estabelece a área de influência dos trabalhos. Em que no fundo se define o que é impactado, ou seja, que estruturas são impactadas, a área e que estruturas são impactadas e como é que são impactadas. Portanto, em termos de magnitude, e em termos de parâmetros, e com isso a gente faz o plano de instrumentação para onde se determina o que é que vai ser instrumentado e como, quantos instrumentos e aonde, e para entregar que tipo de parâmetros. E é aí também que é definido os triggers. Normalmente o amarelo, o âmbar, é 100% da deformação prevista. O verde é 75% da deformação prevista, e o vermelho normalmente é 125% da deformação prevista. Por vezes não é assim, porque por vezes se existem condutas de água, às vezes os valores são menores, então o vermelho é 100% da deformação, 100%. O vermelho é quando é o onset damage, que é a partir desse valor começamos a ter dano na estrutura. Então, no fundo, temos que gerir todo o processo de deformação, todo o nosso impacto, entre o limite verde, 75%, ou amarelo, 90%, porque em teoria, de acordo com o projetista, quando chegarmos ao limite vermelho, começamos a causar dano. Então, há essas várias abordagens, pode ser os limites definidos com base na deformação prevista, ou os limites definidos com base no damage que se causa. E vocês têm normas que vos orientem quanto a isso, ou é algo mais baseado na experiência do projetista? Esses níveis de alerta, essa metodologia que vocês adaptam, é algo que tem standard? Estes valores são dados pelo projetista. Quando é recalque, quando é deformação no solo, é simplesmente pelos modelos. O Plaxis, ou o FLAC, ou o XDISP. Aqui, quando é em relação aos danos causados na estrutura, eles obviamente têm que ter informações, parâmetros sobre a estrutura, e a partir existe de facto um normativo que faz a regulação e categoriza os tipos de danos. Os negligenciáveis, os estéticos, funcionais, estruturais, etc. Eu acho que a gente utiliza aqui. Eu lembro de ver alguns projetos aqui que eles usam a bibliografia inglesa. Tem aquele gráfico dos danos. Burland. É o Burland, isso. Chama-se Burland. Exatamente. A distorção, é o nível de dano, não é? Porque uma coisa, às vezes quando acontece lá em casa, eu tenho uma estação de metro sendo construída, já está quase mais de 60%. Aí eu lembro quando teve a construção da linha 6 que está sendo feita aqui em São Paulo, e teve 2 acidentes que ocorreram durante a execução da obra, e eu lembro que teve um grande que foi na Marginal, não? O Pedro deve ter visto, então, os colegas devem ter mandado fotos para ele da cratera que abriu há uns anos atrás, e a primeira coisa que aconteceu no dia a seguir, e eu pensei nisso, cara, foi assim, puta, a população vai ficar toda assustada. E eu lembro-me bem no dia a seguir, cara, a minha filha era recém-nascida, a minha segunda filha, e a gente ia furar a orelha, e veio a enfermeira lá em casa furar a orelhinha dela, e a primeira coisa que a enfermeira olhou para nós assim, nossa, vocês vivem tão próximo do metrô, vocês não têm medo? Eu assim, puta, começou. Aí me chamaram do condomínio, que descobriram que eu era geotécnico, não é? A minha mulher era amiga da síndica, e eu acabei dando uma sessão de consultoria para 50 pessoas, isto era meio de Covid e tudo mais, uma sessão de consultoria lá para o condomínio, explicando assim, o tatuzão não vai passar aqui em baixo, a parede diafragma, isto é estação top-down, é invertida, e a parede tem 1,20 m, a parede diafragma tem 1,20 m de espessura. Meus amigos, isto para cair tem que acontecer muita coisa errada, e o tatuzão não vai escavar aqui, ele vai vazar a parede ali, ele vai ser arrastado e depois vai partir e E aí o pessoal depois também tinha muito problema de ruído, a obra estava a trabalhar 24/7 e estávamos a falar de 2, 3 clamshells a fazer diafragma, 2 máquinas de estacas, para quem trabalha com geotecnia, 24/7. E aí um grande abraço para o rapaz que fazia demolição da cabeça de estaca às 6 da manhã. Eu queria agradecer-lhe muito
porque depois que eu mudava o turno o cara parava de fazer isso e durante o dia eu não ouvia esse barulho. Mas enfim, são coisas que, embora da obra, acontece, mas esse medo aí da população, para quem trabalha e mora perto das estações de metrô, não é? A gente tem que fazer essa explicação para leigos, não é? E tem muito esse medo, não vai cair, não vai, não é bem assim. E a gente tem que lidar muito com isso. Pedro, voltando aqui ao tema, portanto, Silvertown Tunnel, aqui também tens aqui o projeto Thames Tideway, está relacionado, me desculpa que eu não sou perito aqui nas obras que vocês estão fazendo em Londres, sei que são muitas, mas o Thames Tideway acredito que é um outro grande projeto, não é? Era um projeto gigante, chamava-lhe o Super Tunnel, o Super Sewer. Super Sewer. Porque ele, na verdade, não é um esgoto, mas é como se fosse um piscinão. No fundo, é como se fosse um piscinão. Portanto, é um reservatório gigante de 25 km com 10 metros e meio, 11 metros de diâmetro. É um reservatório, em vez de ser um piscinão, é um túnel gigante que segue o curso do rio Thames. E serve para despoluir o rio Thames, porque o sistema de esgotos está subdimensionado, foi dimensionado há 200 anos atrás, e então quando chove as águas pluviais misturam-se, no fundo sobrecarrega o sistema de esgotos e mistura-se tudo e acaba por ir parar ao rio, poluindo o rio. Então o Thames Tideway Tunnel é um reservatório gigante que no fundo recebe toda a água da chuva, armazena a água da chuva, e que depois trata a água da chuva e depois restitui ao sistema já despoluída. Portanto, para não haver um overflow, uma sobrecarga do sistema de esgotos. Era um projeto gigante. Nós, no nosso contrato, que era o central, tínhamos 2 TBMs, uma para este, outra para o oeste, e tínhamos 7 estações de tratamento subterrâneas. Há bocado estavas a perguntar como é que era a gestão de dados. Nós tínhamos... Não chegava bem a 3.000 instrumentos, mas era 2.700, 2.800, 2.900 instrumentos. Então nós tínhamos 300 ou 400 mil leituras por semana. Nossa. Era uma quantidade absurda de dados. Tínhamos 3 A&M managers divididos pelos vários sites. Tínhamos um A&M, 3 managers, ok. 3 A&M managers, divididos pelos vários sites. E tinha também um data manager só para cuidar dos dados. No fundo, validava aqueles dados todos. É preciso também fazer a configuração, porque os instrumentos automáticos têm que ser configurados. Nós utilizávamos o Maxwell, o Mission OS, que é uma plataforma web, que tu conheces, e tudo isso tem que ser configurado, cada instrumento tem que ser configurado na plataforma, e esta quantidade enorme de resultados por dia tem que ser verificada, tem que ser validada. Há um montão de erros, não é? De dispersão dos resultados, enfim. A gente dizia em português, no Brasil dizemos disparos, não é? Um disparo é isso? Já não me lembro. Aqui diz um jump, um spike, é um... em português dizemos um estouro, não é? Um estouro. Quando há uma leitura completamente fora do nada. E tudo isso tem que ser validado, e as violações de gatilho, os limites quando ultrapassados também tem que ser. Então aqui a equipe era grande, era eu mais esses 3, 4, e ainda tinha um A&M engineer, que é o engenheiro de campo, digamos assim. Portanto, no fundo era eu mais esses 4 ou 5 colegas, 5, para fazer a gestão do sistema. De facto, são muitos dados. Mas aí eu te lanço outra pergunta. Em termos de profissionais capacitados para fazer isso, eles eram todos ingleses? Ou tu eras o único estrangeiro? Ou era multicultural? Era multicultural, olha. Havia eu era o único português, por acaso, mas havia 3 espanhóis, uma colega da Nova Zelândia e um do Afeganistão. Multicultural. Eu já fiz essa pergunta porque eu já imaginava altura, que fosse isso. O diretor era da Austrália. Caramba. Era australiano. Então, as equipas são muito multiculturais, o que é ótimo, não é? Então, e a minha pergunta também foi por isso, porque também não é a primeira vez que eu pergunto, assim, não é fácil encontrar mão de obra, seja em qualquer especializado na instrumentação, em qualquer parte do mundo. E a Inglaterra, ela tem esta questão de ter estes projetos enormes de infraestrutura e não tem mão de obra suficiente local
para poder atender isso, não é? Ok, que depois a mão de obra foi substituída por automação em certa parte, não é? Se bem que os equipamentos eles necessitam de instaladores para isso, mas depois tu precisas da outra equipa que faz essa análise dos dados, não é? Que também precisas ter a experiência de campo e tudo mais. E é por isso que eu fiz essa pergunta, porque não tem gente suficiente. Eu lembro de uma vez um colega meu me falou assim, eu não sei como é que aqui em Inglaterra eles vão ter concreto e aço suficiente para fazer tudo o que eles têm projetado para fazer. E isso era o primeiro problema, porque a segunda era a mão de obra, que eu acho que se está transformando mais no primeiro problema do que no segundo. Sim. O que é que tu achas disso? Sim. Aliás, o exemplo mais evidente foi o problema que eu tive no HS2, que não tinha equipe. Éramos 2,5, era eu, mais um colega, mais outra colega, enfim, que fingia que trabalhava, e éramos 2,5, e no meu organograma deviam ser 7. Nossa. Devia ser eu mais 6 e era impossível. E demorei muito tempo a convencer a diretoria que de facto precisava de mais pessoas qualificadas e uma estrutura de equipe para dar resposta ao escopo da instrumentação. Mas tu achas que a diretoria ela não entendia a real importância da instrumentação? Quando olha, uma questão de budget que tinhas uma restrição. Eu acho que não havia, a questão não seria exatamente essa, não era perceber a importância da instrumentação. As questões seriam duas. Seria, em primeiro lugar, como não havia mão de obra disponível no mercado, portanto era preciso ir às outras empresas e roubar os funcionários. Sim. E isso implicava salários altíssimos. Claro. Houve um aumento exponencial de salários nessa fase. Portanto, as pessoas estavam com posições estáveis onde estavam e diziam, eu só vou se agora receber 50% a mais. O diretor de projeto dizia, eu não vou pagar esses salários absurdos que as pessoas agora, porque sim, querem ganhar. Então ele tinha esta posição de força que é, não vou ceder a essa pressão. E a outra questão é que havia na concepção dele a ideia que é, hoje em dia tudo é automático, que já não precisa de tanta gente. Enfim, o que não é assim, porque é automático depois de estar lá. Para isso é preciso comprar os instrumentos, instalar os instrumentos, redigir e enviar e ter aprovados todos aqueles documentos pelo dono da obra para a gente efetivamente começar a instalar. Então é tudo muito complicado. Então, uma coisa que assim aqui na minha cabeça está aqui a palpitar aqui é tudo assim, de tudo isso tu tinhas que fazer, de todas as análises que tinhas que fazer, de quantidade de pessoal, tu ainda tinhas que lidar com toda aquela burocracia, cara. Isso é uma coisa, tipo, eu trabalho com instrumentação, eu tenho um horror à burocracia, cara, que é assim uma coisa, eu fujo. Graças a Deus no Brasil não temos tanto isso. Para o bem e para o mal, enfim, para o bem e para o mal. Às vezes temos um pouco menos de burocracia e tal, mas digo isto talvez na infraestrutura. A mineração ela é mais, em termos de documentação, ela é bem exigente, em termos de integração de segurança e tal, e tudo mais, por razões óbvias. Mas eu me pergunto assim, ter que gerir tudo isso, mais a questão extremamente burocrática, é preciso ter uma paciência de santo, e meus parabéns por essa resiliência e por essa força de vontade, não é? Tipo, eu realmente estou aqui pensando assim, ainda tinha que lidar com tudo isso, mais a burocracia, meu Deus, realmente tem que ganhar 50% a mais. Seria bom. A questão da burocracia resolve-se com planeamento, não é? Tudo tem que ser planejado com muita antecedência. Se a gente quiser fazer a instalação nas linhas de caminho de ferro da Network Rail, não é? Equivalente à REFER, precisamos de avisar com 12 semanas de antecedência. Nossa! 3 meses. Sério? 3 meses. 3 meses de antecedência? Vais colocar um pino lá. Nossa Senhora. 3 meses. E então tudo isto tem que ser planeado com muita antecedência, tem que ser escrito, os method statements, que é como se fosse uma memória descritiva de como vamos fazer, quem vai, quando, etc. Portanto, é uma questão de planeamento e uma questão, lá está, de ter a equipa com o tamanho adequado e com a estrutura adequada. Há falta de um destes elementos, se não houver planeamento, ou não houver uma equipe do tamanho adequado, ou não houver uma equipe com a estrutura adequada, falha. Então, isso. Então, no fundo, estes são os 3 ingredientes que são precisos para garantir a eficácia. A eficácia num país como a Inglaterra, no Reino Unido. Porque isso vai de encontro com a minha próxima pergunta, que seria, isso tu estás a descrever em Portugal e no Brasil, com a nossa capacidade, como a gente chama, de desenrascão-se, não é? O se virar no Brasil. Os portugueses e os brasileiros, eu acho que os brasileiros até mais.
Mas os portugueses também têm essa capacidade de improvisação, que é uma coisa impressionante, que a gente, à última da hora, a gente dá ali um jeito, que o pessoal do centro da Europa e os países anglo-saxónicos, eles ficam impressionados como é que nós temos essa capacidade de improvisação e de manter calma sob pressão, não é? Tipo, o mundo está caindo e eu vejo muito esse pessoal assim, se não está planejado, eles meio que paralisam e não sabem, olha, o que é que a gente faz agora? Enquanto português e brasileiro, ele, não, espera aí que a gente dá um jeito aqui. Tu compartilhas e tu achas que isso é verdade ou de acordo com a tua experiência? É exatamente isso. Na verdade, aqui vai ao extremo de, por causa da obsessão com a questão da saúde e segurança, eles dizem exatamente isso. No caso de haver alguma coisa que não está planeada ou alguma dúvida, para tudo. Meu Deus. Para tudo. Ninguém deve fazer nada se não houver a certeza absoluta que vai correr bem. Portanto, tu vais fazer uma instalação num dado local e afinal não é bem aqui, é mais ali, a orientação é para parar tudo. Para evitar uma exposição ao risco resultante de uma alteração de circunstâncias, portanto, algo que não estava previsto. Portanto, existe essa enorme vontade, enorme disponibilidade para parar tudo, perder rios de dinheiro, mas parar tudo, para que ninguém se aleije, para que ninguém morra, para que ninguém sofra danos. Existe uma total obsessão com a questão da saúde e segurança. No início para mim foi um choque, eu não estava habituado, não é? Hoje em dia já subscrevo muita coisa, não é? Não tudo, porque de facto é uma opção, é uma coisa que vai para lá do bom senso. Do bom senso, exatamente. Mas a verdade é que aqui existem consequências graves para a questão dos acidentes. As pessoas vão efetivamente presas, penas de prisão, para diretores de empresas. As multas são astronómicas. O valor da marca cai. Só determinadas empresas que não têm acidentes graves é que podem concorrer a concursos públicos. Então existe uma enorme motivação as implicações para, que isso tem, para que ninguém se aleije, para que ninguém morra. É um mindset diferente. A repercussão, se acontecer alguma coisa, a repercussão e a responsabilidade civil é outra, não é? Tipo aqui, em Portugal e no Brasil isso aconteceria da mesma forma, não é? Portanto, E nós quando chegamos temos todo esse treinamento para perceber, para tomar consciência de facto dessas consequências todas. Do impacto das tuas decisões, não é? Porque tu estás a gerir projeto e podes estar a tomar uma decisão que depois podes ter uma implicação judicial contra ti, não é? De alguma coisa que tu podes fazer. Não, ok. Exatamente. É importante pegar esses contextos. Eu acho que nós sempre trazemos o pessoal que trabalha além fronteiras, não é? Seja em Portugal, seja no Brasil, seja no Reino Unido, português, enfim, para dar estes contextos, para entender esta realidade. Uma coisa que eu faço no podcast que eu gosto sempre de discutir é fatores não técnicos. E isto é um fator não técnico, mas é um fator que vai influenciar na tua decisão. Porque depois ele vai dizer assim, não, mas eu tenho que fazer leitura ali. Não, tem um risco, tem uma questão de segurança, portanto não vai ter leitura. Depois vai vir o consultor batendo, mas eu não tenho leitura, eu não consigo, amigo. A segurança não me deixou entrar. Quem nos está a ouvir sabe muitas vezes situação de assim, é o famoso direito de recusa, não é? Que também nós somos treinados para isso. Olha, se você não se sente seguro, você tem o direito de recusar a fazer determinada atividade. E eu já vi casos de situações arriscadas em que não aconteceu nada, mas pode acontecer. E tem essa situação que vai implicar, não tem leitura, mas não dava para ter. E eu acho que é importante essas questões de fatores não técnicos, porque depois assim, não, aquela equipa ela não tem compromisso, não foi fazer leitura àquele horário da manhã, os caras estavam dormindo. Não, os caras estavam lá, eles não puderam entrar porque não tinham o documento. E esses fatores não técnicos, isso influencia a nossa profissão. E eu acho que é importante nós destacarmos isso, não é? Às vezes este pedaço de papel é mais poderoso que certas decisões que a gente tenta dar, às vezes, uma carteirada e uma canetada, mas tem consequências, a gente tem que ter cuidado, que é isso que o Pedro está realçando aqui muito bem. Pedro, voltando aqui também, eu acho que a gente já falou aqui na nossa diferença cultural aqui de Portugal, Brasil. Eu acho que também passaste em Espanha, não foi? Também tiveste uma parte. Em 2005 estive em Madrid, na linha 3 do metro de Madrid, mas aí foi injeções. Tá. E também estive a fazer estacas para a M30 e tal. Instrumentação só fiz em Málaga. Aí fiz para o soterramento del Ave, que é no fundo o enterramento da linha do trem-bala, do TGV, na chegada a Málaga. Portanto, as linhas existentes de caminho de ferro eram à superfície e estava a ser construído com valas a céu aberto. Na verdade era um cut and cover, não era vala a céu aberto. Cut and cover com paredes de diafragma. Toda a parte dos últimos 3 km ou 2,5 da chegada ao centro de Málaga
E aí, olha, aí também tive com o Bruno Norberto. Tive com o Bruno Norberto em Portugal, em Espanha, no Brasil e agora em Londres. Aí também trabalhei com ele. Então, em Málaga, mas, assim, nessa obra de instrumentação. mas em Espanha eles têm como é que eu ia dizer? Uma forma de trabalhar semelhante. Nossa, o português e o espanhol estão entrando aqui ao mesmo tempo. Similar aos portugueses ou eles são distintos? Os espanhóis? O que é que tu achaste? Na altura, não é? Eu tive Na altura. 2005 em Madrid, 2006 em Málaga. Na altura, eu diria que nós, portugueses, ou a Tecnosol, falando da Tecnosol, era bastante mais técnica e competente, Certo. e responsável e profissional do que... Na verdade, também porque as outras empresas espanholas que estavam a trabalhar connosco, a fazer estacas ali ao pé, eram empresas de menor dimensão, não tinham os pergaminhos que tinha a Tecnosol na altura, não tinham os equipamentos, alguns deles novos ou seminovos tinha a Tecnosol na altura. Então havia essa questão com as empresas espanholas que eram de menor porte e de menor gabarito, digamos assim. Obviamente não era a Geociza nem a Terra Teste, não é? Não, sim, eram, claro. eram outras, nem a Terra Bauer, eram empresas menores. Porque o mundo dá voltas, não é? Agora nós vemos os espanhóis em todo lado, inclusive na nossa terra, a fazer o metro do Porto e o metro de Lisboa, inclusive o metro a Ferrovial. A Ferrovial e a Acciona aqui, por exemplo, em São Paulo também, não é? Tanto no mundo inteiro. Dando continuidade aqui, indo para finalmente, já está batendo aqui 1 hora, Pedro. A conversa aqui, ela flui, eu falei para ti que ia passar rapidamente. Em termos de futuro, como é que tu enxergas assim, como é que tu vês o futuro da instrumentação, assim, em termos tecnológicos, em termos eu sempre pergunto em termos de pessoas, a quantidade de pessoas que tu vais continuar a necessitar, apesar de todo mundo achar que a IA vai resolver o mundo, não é? Como é que tu vês o futuro aí da instrumentação? Independentemente do país que tu vais trabalhar. Sim. Então, eu acho que em termos gerais é um futuro risonho, positivo, porque cada vez mais existe a pressão sobre a ocupação do espaço à superfície, portanto vai continuar a haver a necessidade de obras subterrâneas e túneis e metro e túneis hídricos ou de telecomunicações. Em Londres agora há um projeto grande, o túnel é pequeno, mas o projeto é grande, o túnel é 4 metros de diâmetro, mas são muitos quilómetros, que é um túnel só de comunicações, só para fibra óptica, comunicações. E então eu acho que haverá sempre trabalho, haverá sempre esta visão da ocupação do subsolo. Em termos de tecnologias, eu acho que já é, mas vai continuar a ser cada vez mais automatização dos instrumentos, das leituras, do processamento, do reporte, tudo isso hoje em dia já é automático. O wireless também, já não existem cabos, isso será cada vez mais. Existem 2 áreas que... Bom, uma desenvolveu agora, nos últimos 3, 4, 5 anos, que é os drones. Já isso, eu acredito que isso chega à instrumentação. Hoje há muitos levantamentos que são feitos com fotografia georreferenciada, de alta resolução. Hoje ainda não está na instrumentação, mas eu acredito que seja uma questão de tempo, também por causa da IA. E então acho que é uma questão de tempo até os drones estenderem aquilo que tem sido o enorme range de aplicação dos drones também à instrumentação. O satélite já existe há muito tempo, mas a mim até hoje ainda não me convenceu a 100%. Para a obra geotécnica, porque nós precisamos a frequência dos dados e a resolução dos dados, precisamos que isto seja muito alta frequência e alta resolução. E os varrimentos de satélite não têm essa frequência, né? Às vezes não há passagens de satélites diárias, nem há a resolução que se precisa, muito menos de um dia para o outro, não é? Pode haver, nós aqui também tivemos monitoramento tipo satélite para fazer o levantamento da bacia de assentamento genérica, em termos de manchas, mas isso é um propósito diferente daquilo que é a instrumentação geotécnica para garantir a segurança e o compliance com as regulamentações. Acabas de ter a necessidade de complementar com instrumentação in situ, não é? Porque o Pedro estava falando, para quem não está familiarizado com o monitoramento de satélite, os satélites eu acho que a máxima frequência agora de passagem de satélite, eu acho que mínima, acho que é 7 dias ou 4 dias, que é o mínimo que o satélite passa ali, portanto tu tens uma imagem a cada 4 dias, 7 dias.
E aí o máximo de resolução, eu acho que é o TSX, que está com um pixel de 3x3 metros. Tipo, e às vezes esse pixel não atende à necessidade de determinadas obras, não é? E de determinados limites de risco. Dá-te uma imagem macro, para saberes a bacia de recalque, eu acho que é realmente interessante. Dá-te uma mancha. Tu sabes ali onde está a passar. Agora, tu tens que complementar isso em muitas situações com a instrumentação in situ, não é? Portanto, eu acho que... Agora, os satélites vão melhorar, pelo menos pelo que se fala, as suas órbitas, não é? Os microsatélites que vão ter órbitas a cada um dia. Eu acho que realmente isso aí pode revolucionar muito essa parte. Aí vai ser outro campeonato, aí já muda, claro. Mas hoje em dia ainda não atinge aquilo que se quer, até porque tu precisas ter a resolução dos dados menor do que a grandeza que tu estás a monitorizar, não é? Senão só lês ruído, só lês só tens dispersão, porque no fundo a deformação é menor do que o teu erro. Exatamente. Mais alguma tecnologia que tu ias falar? Eu te interrompi. Eu estava a falar de drones. Não, olha, eu acho que o que vai estourar aí dentro em breve, eu na verdade tentei até fazer uma incursão nessa área, mas depois não deu certo, é a fibra óptica para Structural Health Monitoring. Completamente fora do contexto da instrumentação geotécnica, não tem nada a ver com construção, não tem nada a ver com obras, não tem a ver com geotecnia, não tem a ver com túneis, nem tem a ver com empreiteiros. Tem a ver com, nem tem a ver com garantir a segurança, tem a ver com monitorar estruturas em exploração, tendo em conta a redução de custos de manutenção. Quer seja um edifício, quer seja um túnel, quer seja uma ponte. Isto é algo que eu acho que cada vez mais os edifícios inteligentes vão ter de projeto incorporado o monitoramento da estrutura, só para poupar custos de manutenção e as pontes. Em vez de fazer a inspeção da ponte a cada 5 anos, se os resultados disserem que não há deformações ou que está para além daquilo que estava, ou que está aquém daquilo que estava a esperar em termos de desgaste, se calhar em vez de 5 anos passa a 8, e tudo isso gera benefício direto em termos de gestão do plano de manutenção. Acho que isso vai ser uma coisa que, e hoje em dia há tecnologia para isso, em termos de precisão dos resultados e em termos de frequência dos dados. Há sensores que fazem leituras a cada 15 segundos. Então a fibra óptica é fenomenal. Consegue-se ter uma visão muito fidedigna do comportamento da estrutura e da resposta ao esforço e ao desgaste e às intempéries e ao efeito sazonal, para no fundo quem for especialista da área conseguir dizer à estrutura não precisa de tanta manutenção como quando estava inicialmente previsto em projeto, temos a alargar os períodos, as inspeções de manutenção e poupar dinheiro. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito interessante no curto e médio prazo. Não, essa é uma visão muito legal. Eu compartilho contigo isso aí, porque eu tenho visto, não porque seguindo nas redes sociais e tal, mas eu vejo muito essa questão do Structural Health Monitoring, o SHM, essa sigla que vocês veem aí. Às vezes ela aparece ligada com o pessoal da instrumentação geotécnica, porque também é instrumentação, mas ela é mais estrutural, não é? Tem uma parte mais dinâmica ali das fissuras, mas é um período de pós-construção. A instrumentação geotécnica ela ainda fica muito ali na fase de construção. Tem situações raras dos donos de obra, que dizem assim, não, deixa o instrumento aí, porque eu vou querer continuar a monitorar. Mas é muito raro, porque depois o cara não tem estrutura e tal, de incorporar aquilo no monitoramento da própria estrutura, não é? E depois entra o SHM, que é um pós. E eu vejo isso cada vez mais, principalmente para a parte das pontes e túneis, eu tenho visto bastante isso aí. Exatamente. E eu acho que se tiver essa visão integrada, não é, da geotecnia, olha, deixa aí esses sensores, esses string nas estacas da ponte, porque durante o serviço da ponte eu consigo monitorar e integrar no meu sistema de SHM. Eu acho que tem um pouco isso, e depois com o tempo e com a estrutura tu vais poder otimizar projetos assim, olha, eu dimensionei esta ponte desta maneira, mas eu pensava que a carga que ia chegar na estaca era tanto, mas afinal não está chegando isso, eu posso otimizar a minha estaca ou outros elementos estruturais. Tu podes utilizar essas informações para também provar ou contestar algumas partes teóricas de que tu possas ter assumido no teu projeto, não é? A questão do método observacional, retroanálise, eu acho que é dado, não é?
e depois tu podes fazer isso com o que tu quiseres e depois vamos ter uma maior capacidade de processar e analisar esses dados, não é? Principalmente com a disponibilidade da IA, mas esse SHM eu acho que é uma ótima dica. Batendo o nosso tempo, Pedro, para finalizar, para quem está iniciando aqui a sua carreira, tens aí um jovem que está entrando na faculdade ou não entrou ou não sabe, quais são não sabe o que fazer, visto que nós temos tanta falta de profissionais no nosso setor, seja em Portugal, no Brasil, no UK, que conselhos é que dás aí para essa juventude aí, se quiser entrar nessa nossa área de instrumentação? Olha, eu acho que para quem vem para a nossa área ou para qualquer área, o conselho que eu dou também às minhas filhas é que a pessoa deve fazer aquilo que gosta. E a pessoa só deve ir para esta área, de facto, se gostar da geotecnia, se gostar dos instrumentos, se gostar dos túneis, se gostar das obras, se gostar da construção. Porque no fundo é preciso tudo isto, não é? A instrumentação tem os instrumentos, tem essas coisas todas, tem as estruturas, tem os túneis, tem a geotecnia, e tem o ambiente da obra, e tem o ambiente de projeto. Portanto, é preciso que a pessoa goste disto para vir para isto. Acho que essa deve ser o primeiro grande fator de decisão. Mas eu acho que em tudo na vida e na nossa carreira também, acho que a pessoa deve sempre ter a máxima da honestidade, porque todos nós cometemos erros, portanto somos passíveis de ser chamados de incompetentes uma ou outra vez, porque cometemos um erro aqui ou outro, mas todos nós recuperamos desse erro, mas nós não recuperamos se de facto mentirmos, porque ninguém se esquece que a gente mentiu. Exatamente. Ficamos para sempre. Então, acho que isso é uma coisa importante na nossa visão de carreira, é o rigor e a honestidade, porque isso nós não conseguimos dar a volta. Os erros, a gente comete sempre erros de gestão, porque todos nós tomamos muitas decisões por dia. As decisões que tomamos são com base em informação, que às vezes não tem a quantidade necessária ou não tem a qualidade necessária, então tomamos uma decisão errada. E isto faz parte da nossa vida de gestores, mas acho que a questão da honestidade tem que ser inegociável, porque depois não conseguimos voltar atrás. Né? Então, os erros conseguimos voltar atrás. Para além da honestidade, tu estás a falar aqui, saber lidar com o erro. E eu acho que nós vivemos numa cultura, principalmente em Portugal, que nós temos muita dificuldade em lidar com o erro. Português, eu falo isso, é assim, em português é assim, olha, ele falhou, eu não sei o que e tal. E eu olho para o americano, cara, e para o canadense e para o inglês, talvez, não sei, não tenho tanto contato, mas eu tenho muito contato com canadianos, né, canadenses no Brasil, e americanos. É como eles dizem, erro é um clipe de guerra que eles põem aqui na bandagem, assim, eu cometi tantos erros, é aprendizado. Portugal, a gente tem muita dificuldade em lidar com o erro, e foi uma coisa que quando eu saí de Portugal, vim para aqui, e o brasileiro não tem tanto, tem um pouco, mas ele é mais, digamos, ousado, e também bota e mais resiliente, e essa questão de saber lidar com o erro, em engenharia, qualquer profissão, mas a engenharia, gestão e tudo mais, cara, eu acho que é muito importante. Provavelmente, honestidade, obviamente, mas o estás a falar assim, saber lidar com o erro, superar o erro, eu acho que é muito importante. É uma ótima dica. Sim. Concordo 100%. Acho que de facto em Portugal havia essa cultura antiga, não sei se ainda há ou não, já não trabalho em Portugal há 13 anos. Também posso estar mas errado. Havia essa questão de o ai Jesus quando se comete um erro. Mas não deve ser assim, de facto. Na gestão há sempre muita coisa a acontecer e há muitas decisões que têm que ser revertidas. Felizmente, muitas das decisões nós podemos reverter, outras nem tanto, quer dizer, cometemos o erro e temos que encaixar e temos que assumir a responsabilidade do erro de gestão, mas é mesmo assim, porque é tudo muito corrido. Acho que a assunção da responsabilidade pelo erro faz parte da carreira de gestão. Acho que não pode ser de outra forma. Ótimo, Pedro. Ótimo conselho para quem nos está a ouvir, é jovem, não tenha medo de errar. Também não saia fazendo as neiras por aí fora, mas não é o fim do mundo, como a gente diz. Exatamente. Não é o fim do mundo. Como diz a minha mãe, lá vai o André outra vez. Quando eu vim para o Brasil, eu e a mãe tenho aposto de trabalho, para onde? Para o Brasil, pronto, lá vai ele outra vez. Eu lembro perfeitamente que foi isso que ela falou quando eu disse que ia vir para aqui, e já vão dar 13 anos que eu vim para aqui. Enfim, Pedro, agradeço imenso, cara. Foi um papo muito legal, uma conversa muito interessante, daria para muito mais, como sempre, não é? Esta instrumentação é algo que nos fascina, e a gente sempre tenta falar aqui um pessoal apaixonado pelo setor e que tem sempre como contribuir com as suas experiências, não é? Independentemente do país. Essas experiências sempre têm a agregar. Obrigado pelo convite.
Imagina, cara, foi um prazer. Foi um prazer. Agradeço imenso. Pedro, continua aí na linha, depois a gente tem aqui as fotos do backstage, espera aí. Pessoal, essa parte não é filmada. Estou falando que está a ver a gravação. Tenho aqui umas fotos do backstage. Pessoal, já sabem como é que é, a gente chegou aqui ao nosso final. Sigam no nosso canal YouTube e no LinkedIn, imonitgeotech@gmail.com para contato direto. O agradecimento ao apoio institucional TC220 e aos nossos patrocinadores, Tecnia Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria. O QR Code está aí na tela, o sorteio está disponível, ele vai acontecer, começou no 5º episódio, portanto nós vamos até o 8º episódio, portanto vamos ter 4 episódios em que o sorteio vai estar aberto para inscrição. Depois do 8º episódio eu vou fazer o sorteio e vamos mandar o livro para o Feliz Contemplado, tá bom? Se inscrevam, sabem como é que é. Um abraço, até à próxima semana.